Alegria estar com vocês hoje de manhã. Então nós vamos ter a primeira parte do nosso culto, que é a edificação. E aí vamos ter nossas rodas de conversa e logo depois a gente vai então ter um intervalo. E quando a gente voltar, e aí então nós vamos ter canções, vamos ter a nossa ceia, a nossa oferta, vamos ter uma outra pregação envolvida para todos. Quero agradecer a presença sua, irmão, os que estão em casa, nossos amigos que estão aqui na igreja. Então vamos juntos abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Você pode ler comigo na tela, pode ler comigo no seu celular, onde você achar melhor. A palavra de Deus diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, cantem hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. A semana passada nós aprendemos sobre orar as Escrituras. Semana passada a gente aprendeu sobre imaginar, pensando nas Escrituras. A semana passada nós aprendemos sobre memorizar as Escrituras. Então a gente tem cada semana aprendido coisas novas. Para quê? Para que cada um de nós possamos nos envolver com as Escrituras, como diz aqui, né? Que habite ricamente em você. Que esteja em nós, que a gente medite nelas, pense nelas, reflita sobre elas, traga elas para serem vivas, eficazes na nossa vida. Uma palavra que corta nossos corações, uma palavra que nos remete sempre a pensar em Jesus todo o tempo, em todo momento, em todas as decisões que nós temos que tomar na nossa vida. Olha como a palavra de Deus é rica, e você pode explorar de várias maneiras. Essa aqui é a versão NVI. Olha uma outra versão, chama de Passion Translation. Olha o que diz ela aqui, a próxima escritura. Diz assim: deixe a palavra de Cristo viver ricamente em você, inundando você com toda a sabedoria. Aplique as escrituras enquanto você ensina e instrui uns aos outros, com salmos e com louvores festivos, e com cânticos proféticos, dados a você espontaneamente pelo Espírito. Então cante a Deus com todo o seu coração. Então aqui ele fala, lá fala habite ricamente. Aqui nessa versão ele fala inundando você com toda a sabedoria. Olha na próxima versão, amplificada. Olha que a palavra de Deus diz aqui, amplificada clássica. Ela diz assim, olha, que a palavra falada por Cristo, o Messias, tenha seu lar em seus corações e mentes, e habite em vocês em toda a sua riqueza, enquanto vocês ensinam, admoestam e treinam uns aos outros em todo discernimento, inteligência e sabedoria, nas coisas espirituais, enquanto você canta salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com sua graça em seus corações. Então você vê lá na primeira, fala sobre habite ricamente em você. Depois na outra versão, inundando você com toda a sabedoria. Aqui fala, enquanto vocês ensinam, que a palavra do Messias esteja no seu coração. Então quanto a gente pode pegar várias versões e realmente enriquecer todo o conhecimento, trazer todo esse conhecimento para o nosso coração, para a gente cada vez mais ter uma visão ampliada das Escrituras. Olha uma outra versão, amplificada, ela diz: deixe que a palavra, que é falada de Cristo, tenha seu lar dentro de você. Então que a palavra, olha, tem um lar dentro de você, morando no seu coração e mente, permeando todos os aspectos do seu ser, enquanto você ensina coisas espirituais e admoesta e treina uns aos outros com toda a sabedoria, cantando salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em seus corações a Deus. Aqui então ele fala da palavra de Deus morar dentro do nosso coração. Olha que incrível isso, a palavra de Deus morar dentro do nosso coração. E aí, o que a gente pode pensar em tudo isso? Em João 15, leiam comigo em João 15. Então, falando sobre a palavra de Deus, sobre a gente se envolver com as escrituras sagradas, João 15 fala isso, olha: eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado
pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Se as palavras de Deus permanecerem em cada um de nós. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Que a palavra permaneça em nós. Que não a gente só leia e ela vai embora, mas que ela permaneça dentro do nosso coração, cerceando, nos ajudando, nos direcionando cada vez mais. E a palavra de Deus promete, quanto mais a palavra estiver dentro de você, quanto mais a palavra de Deus permanecer dentro de você, mais fruto você vai dar na sua vida. Os frutos do Espírito vão brotar de você. A mudança na sua vida vai vir por meio do poder da palavra de Deus. E aí os frutos do Espírito vêm na questão do amor, na bondade, na fidelidade, na mansidão, na pureza, no domínio próprio, na salvação aos outros, no amor aos outros. Você vai crescer quanto mais envolvido a gente estiver na palavra de Deus. E aí, quanto mais fruto nós damos por meio da palavra de Deus, mostra que a glória toda é de Deus, amém? É por meio dele, por meio da palavra dele, que a gente recebe. Por isso que a gente insiste e tem falado para cada um de nós aqui, irmãos, permanecer na palavra de Deus, permanecer na riqueza da palavra de Deus. Então pense bem, enquanto você tem se desenvolvido e se envolvido com a palavra de Deus, quanto realmente você quer isso? Tem um desejo forte no seu coração, um desejo forte, né? O que ficou para mim da semana passada da pregação foi Colossenses, aquele versículo 6 e 7 que fala que o segredo foi revelado, que agora Cristo vive em mim. E como eu pensei nisso essa semana, me envolvendo com as Escrituras, pensando em Cristo envolvido comigo, Cristo vivendo em mim, Cristo me conduzindo, Cristo me guiando. A gente precisa se envolver cada vez mais com a palavra de Deus, algo que vai queimar no seu coração. Queima no seu coração se envolver, queima no seu coração vivê-las, queima no seu coração decorar essas Escrituras, como a gente aprendeu a semana passada. Por isso que a gente está tanto insistindo, falando, encorajando sobre a gente se envolver com as Escrituras Sagradas, cada vez mais, permanecê-las firmes em nossos corações, cada vez mais na nossa vida. Por isso quero convidar a Sandra agora, que ela vai continuar nos dando algumas dicas importantes de como crescer, como a gente pode crescer ainda mais nesse envolvimento com a palavra de Deus. Amém. Ela já estava aqui, nem vi. Então é muito especial a gente poder pensar nesse envolvimento com as Escrituras. Então vou falar hoje mais 3 formas de como a gente pode se envolver com as Escrituras, de forma que ela permaneça e viva dentro de nós. Às vezes você vai se identificar mais com um ou com outro método, mas de que alguma forma você escolha algum que de forma possa ser muito efetivo para a sua vida. Então a gente falou sobre orar, as Escrituras, imaginar e memorizar. É muito poderoso também quando a gente memoriza as Escrituras imaginando as Escrituras. Imaginar é meditar nelas. Então, por exemplo, você vai pegar uma escritura, 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18, que a Bíblia fala assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, como que eu posso? Eu quero memorizar essa escritura, quero viver. E como que eu posso imaginar? Puxa, alegrem-se sempre. O desejo de Deus para mim é que eu me alegre sempre, mas nem sempre eu estou alegre. O que acontece quando eu me entristeço? O que me faz me entristecer? O que faz eu poder ficar alegre todo momento? Então, maneira que você vai podendo pensar sobre meditando sobre a Escritura, imaginando você, puxa, como seria eu estar alegre sempre? Deem graças em todas as circunstâncias. Nossa, tem circunstâncias que eu reclamo. Geralmente eu dou graças quando as circunstâncias são boas, mas e quando são ruins? Eu reclamo, às vezes eu fico meio chatinho. Como que eu posso fazer? A vontade de Deus é que eu seja agradecida em toda circunstância. Então, dessa forma você vai meditando e a palavra vai podendo ter o efeito na sua vida, né? E podendo ver os momentos quando você precisa ter essa mudança. E meditando mais profundamente ao longo da semana na mesma escritura. Uma outra maneira da gente poder se envolver com as Escrituras é fazer um diário das Escrituras. Então, o diário bíblico é uma conversa com Deus.
E esse diário é um lugar onde você pode registrar, refletir com muita segurança sobre os seus pensamentos, seus sentimentos mais sinceros. Nesse lugar, nesse diário, você pode fazer perguntas, desenvolver seus pensamentos com o Espírito Santo como seu guia, guiando você podendo escrever as coisas mais profundas. Você pode ser muito sincero com Deus, sincero consigo mesmo, escrevendo nesse diário. E isso vai aumentar muito o seu crescimento espiritual e um conhecimento também de você mesmo. Nesse diário você pode escrever uma confissão a Deus, ser aberto, ser muito honesta, de forma que você vai permitir que o Espírito Santo continue a moldar você à imagem de Cristo. Então o diário, ele te ajuda nesse processo. E também é uma grande bênção você poder registrar essas coisas, porque com o passar dos anos você pode rever o seu diário. E quando você revê o diário, você pode ver muito mais claramente a obra de Deus na sua vida. Quando você revê o seu diário, você pode redescobrir escrituras que foram importantes para você. Você revendo o seu diário, você pode ver orações que Deus respondeu para você. Você pode ver perguntas que você se fazia, que pesavam no seu coração, e você vê Deus respondendo isso ao longo da sua vida, da sua caminhada. Então, é uma maneira de você poder lembrar de tudo que Deus fez na sua vida, quando você revê esse diário. E esse diário pode se tornar um lugar onde você lembra da fidelidade de Deus. Porque às vezes há momentos na nossa vida que parece que Deus não está ouvindo as nossas orações, que parece que está tudo dando errado, que nada está dando certo. Mas quando você vai reler seu diário, você vê as respostas de Deus, você vê a fidelidade dEle. E isso faz com que a sua fé possa ser revigorada. Então, que coisas que pode conter nesse diário? Não tem uma regra, não tem nada que seja uma regra. É um diário, é algo pessoal. Mas algumas coisas você pode incluir nesse diário, como? Você pode escrever uma passagem, um versículo que se destacou para você naquela passagem que você leu. Algumas pessoas já fazem isso, né? Você pode anotar perguntas sobre aquela passagem. Escreve as perguntas. Você pode escrever uma verdade que aquela passagem trouxe para você. Você pode escrever etapas de ação. O que eu vou fazer com que essa passagem está falando aqui para mim? Quais são os passos de ação que eu vou ter? Você pode escrever um louvor para Deus, porque você viu uma promessa de Deus e aquilo moveu o seu coração, você escreve um louvor para Ele. Você pode escrever uma oração para você mesmo ou para alguém que aquela passagem te motivou. Você pode simplesmente fazer uma confissão, porque você viu que alguma coisa ali você não tá vivendo de acordo. Você pode fazer um pedido de ajuda. Deus, me ajuda a eu viver essa passagem. Então você pode escrever e registrar isso. Então não existe um método certo para isso. O diário é algo que tem que ser pessoal mesmo. E tem que ser algo individual. Então, que nesse diário você realmente possa procurar que a sua alma esteja aberta para a voz de Deus. Você realmente se deixar Deus tocar o seu coração. Então, o objetivo de você fazer um diário é para que você possa buscar formas de você se expressar, buscar mais clareza. Tem pessoas que conseguem, escrevendo, ter mais clareza. Cada pessoa é de um jeito, então tem vários, a gente vai ter vários métodos para cada tipo de pessoa. Você escolhe o que se adequa mais à sua personalidade, Mas, então, esse objetivo é de que você possa experimentar de uma forma mais profunda essa sua renovação, esse seu conhecimento, esse seu relacionamento com Deus. Uma outra forma de a gente poder se envolver com as Escrituras é contemplar. Eu já fiz até uns encontros com algumas irmãs sobre isso. Mas contemplar as Escrituras é contemplar uma passagem. É um método muito antigo que os primeiros cristãos faziam. Se chama Lectio Divina. É uma leitura sagrada.
Então, a Lectio Divina, ela basicamente tem 4 momentos. Momento de leitura, de meditação, de oração e contemplação. Então, essas etapas foram criadas nesse método mais para fornecer uma estrutura para quem quer praticar isso, para quem deseja realizar e praticar. E o propósito de contemplar as Escrituras é permitir que você experimente e reflita de uma maneira mais profunda sobre o que o Espírito quer te transformar. Então, praticamente, essa prática ela envolve você escolher uma passagem de 5 a 8 versículos e ter 4 momentos de leitura. Então, na primeira parte da leitura, você lê a passagem, pode ler 1 ou 2 vezes, devagar, e você vai prestar atenção à voz do Espírito, alguma palavra ou frase que vai te chamar a atenção, algo que mexe com você, que vai ressoar, ou que você vai resistir a isso aqui. Presta atenção nas suas dinâmicas internas, o que é que o Espírito quer falar com você. A segundo momento da meditação, você vai ler, e nessa primeira parte da palavra, você só pensa na palavra, não pense em mais nada, só pensa naquela palavra. Talvez a palavra seja encorajamento. Então, pensa só na palavra, encorajamento. O que seria encorajamento? Só pensa na palavra. O segundo momento da meditação, que seria a maneira como que essa palavra, como que a minha maneira de viver é tocada por essa palavra. O que na minha vida eu preciso ouvir essa palavra hoje. Então, é um momento de que você vai meditar, relacionar com a sua vida. Depois, o terceiro momento, você lê de novo a passagem. E agora, um momento de uma oração, uma resposta. Qual é o convite que Deus está fazendo para mim aqui, através dessa palavra ou dessa frase? Há um desafio aqui? Qual que é a minha resposta a isso? E essa resposta ela não é para ser elaborada, é simplesmente uma resposta imediata àquilo que Deus está falando para você, a esse convite. O quarto momento seria um momento de contemplação. É um momento de você descansar em Deus. Descansar, apreciar a presença dEle e compreendendo que é Ele que vai te capacitar a você responder fielmente aquilo que Ele está te fazendo convite ou te trazendo um desafio. É um momento que você descansa sabendo que é Ele que vai fazer esse trabalho. E você está ali na presença dEle. É um momento onde que você resolve carregar aquela palavra, às vezes é uma palavra. Carregar aquela palavra, andar com ela no seu dia, como que você vai viver aquela palavra. Aquela literalmente uma palavrinha ou uma frasezinha. E como aquilo vai se tornando significativo para você ao longo do seu dia. E isso então vai fazer com que a palavra esteja vivendo em nós e podendo começar a produzir os frutos, que é o desejo de Deus. Uma outra forma da gente se envolver com as Escrituras é cantar as Escrituras. Então, cantar as Escrituras, cantar as verdades bíblicas, passagens, traz uma experiência com Deus, né? Uma conexão por meio da palavra dele, tanto emocional, das nossas emoções, quanto também cognitiva, da nossa mente, do nosso intelecto, né? Então, tem músicas que mexem muito profundamente com o nosso coração, né? Elas realçam sentimentos e elas estão geralmente associadas à mensagem da letra da música, junto com a melodia. Então, tudo isso faz um trabalho em nós. Nós somos seres com emoções. Então, a palavra, muitas vezes a música toca isso. Não que a gente vai viver de emoções, mas a gente também não pode ignorar as nossas emoções, elas são importantes. Então, o poder da música, ela é incrível para fazer a gente lembrar das verdades bíblicas. Haja visto os jingles, né, de propagandas, né, que fica aquela musiquinha na cabeça. A música ela tem um poder. Então, a música pode ser algo que pode te ajudar a você lembrar das verdades bíblicas, a lembrar da palavra de Deus, lembrar de quem é Deus. Tipo, Salmo 121, né? Olho para os céus e para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Eterno.
Então, muitas vezes, lembrar disso, você está passando por uma situação difícil, você lembrar do Salmo 121. Talvez você não lembre que é Salmo 121, mas você lembra da música. E a música canta exatamente os Salmos. Salmo 139, né? O Senhor, tu me vês e me conheces, sabe o meu sentar e o meu levantar. Saber que Deus está com você, presente, Ele conhece tudo, Ele está com você, Ele conhece o seu sentar e o seu levantar. Então, lembrar da música, você lembra da palavra, você lembra de uma verdade de Deus, você lembra de quem Ele é. Um outro momento, uma outra forma da gente se envolver com as Escrituras é copiar as Escrituras à mão. Simples. Literalmente copiar palavra por palavra. Então, escrever a Bíblia à mão é uma atividade que vai forçar a gente desacelerar o processo de leitura. E te incentiva de uma forma a você se envolver de uma forma mais reflexiva com a palavra de Deus. Porque você escrevendo dá mais tempo para você pensar, você vai escrevendo as palavras, pensar no significado, na implicação daquela passagem. Então, a cópia manual das Escrituras, ela é uma atividade que combate essa leitura rápida e superficial, que fica só na superfície. Ajuda você a... E além do que copiar, também ajuda você a memorizar. Quando você copia, também te ajuda a memorizar melhor. E você perceber detalhes que passavam desapercebidos naquela Escritura, às vezes, quando você só lê. Então, a gente falou de mais 3 maneiras com que você pode se envolver com as Escrituras. Você pode tentar praticar essas. Tem algumas que você pode praticar em grupo, como essa de contemplação. Dá para você, imaginação, dá para você praticar em grupo. E as outras que são práticas individuais. Se você quiser saber mais algum detalhe dessas que a gente falou, você pode me procurar, a gente pode falar. Então, a gente vai agora se dividir nos nossos grupos de rodas de conversa e a gente vai responder as seguintes, vamos conversar sobre as seguintes perguntas. Cite 3 frutos que a palavra tem produzido em você, compartilhe sobre isso. E como tem sido essa semana seu envolvimento com as Escrituras, se algo tem sido diferente, se alguma dessas práticas você tem conseguido praticar. Então, irmãos, a gente quer realmente que vocês possam acordar espiritualmente, entender como a palavra de Deus possa viver no nosso coração. E que a gente possa, de alguma dessas práticas, depois na outra semana eu vou falar mais 4 práticas e aí a gente vai encerrar. Mas que a gente possa se dar a oportunidade de experimentar algo novo também e ver o que vai funcionar para que a palavra fique retida no nosso coração. Então, vamos nos dividir.